Olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais esta live matinal e o assunto de hoje é manipulação. A outra live caiu, tive um problema aqui, mas voltamos, tá certo? Vamos esperar agora o Instagram dignar-se e avisar a todos vós que estamos aqui ao vivo, beleza? Vou colocar novamente o tema manipulação, tá certo? Para nós tratarmos aqui deste assunto que me pareceu absurdamente importante para todo mundo pela quantidade de directs que me chegaram, né? Eu falei sobre esse tema nos stories e aí, meu amigo, lotou de direct de todo jeito, muita gente se identificando, muita gente falando de situações, falando de pessoas que conhecia, mas vamos tratar aqui, beleza? Então vamos lá. Minha gente, o que é a manipulação? Você vai numa farmácia de manipulação. O que significa? Significa dizer que aquele remédio que você foi lá na farmácia de manipulação, ele vai ser colocado na cápsula, ele vai ser colocado no vidrinho, numa quantidade específica, numa quantidade tal que para você ele desencadeia uma determinada reação. Não é isso? Quando você vai na farmácia de manipulação, não é quase como um remédio específico que vai ser feito, quase como algo pessoal, né? É claro que existe um determinado padrão, mas eu quero dizer quase como algo feito especialmente para você, não é verdade? Então, a manipulação, ela é, portanto, esse conjunto de coisas que, colocados conscientemente de uma determinada maneira, eles vão inevitavelmente ou muito provavelmente gerar determinados resultados que o manipulador queria que acontecesse. Então, no caso, o farmacêutico ou o químico responsável, ele vai manipular algumas substâncias para alcançar um determinado resultado, um resultado muitíssimo provável, né? Quando nós estamos falando da manipulação emocional, da manipulação sentimental, quando nós estamos falando dessa manipulação que ocorre entre pessoas, não há diferença, né? É exatamente isso, quer dizer, o indivíduo ele coloca uma série de circunstâncias, ele coloca uma série de palavras numa determinada ordem, projeta uma série de situações, enfim, ele move a percepção da outra pessoa, de tal modo que, movendo a percepção do outro, o outro haja de uma determinada forma, né? De uma forma muito provável, considerando a percepção que foi inoculada nele. Então, o manipulador é aquele indivíduo que ele manipula, não no caso do manipulador farmacêutico, um conjunto de substâncias, mas ele manipula a percepção da realidade. Quer dizer, quando eu manipulo alguém, ou quando eu sou manipulado por alguém, o que está acontecendo ali é uma alteração na percepção da realidade. Então, eu movo a pessoa a perceber a realidade de uma determinada forma. E ela percebendo a realidade dessa forma, ela vai se comportar, obviamente, da maneira como ela percebe o mundo. Porque todos nós somos assim. Como é que a gente se comporta? A gente se comporta da maneira como a gente percebe o mundo, né? Se eu percebo que um determinado lugar, se eu tenho a ideia de que, por exemplo, um determinado bairro é perigoso, costuma ter assaltos a carros que passam ali naquela avenida, certamente eu não vou andar com os vidros do carro baixos, com um relógio no pulso e com o braço para fora bem tranquilo, ou com o celular à mostra fazendo stories com o vidro abaixado. Por quê? Porque eu tenho uma impressão da realidade que vai me mover a um comportamento de mais segurança, porque aquele bairro é perigoso, eu ficar com a janela aberta, eu vou estar exposto ao perigo que eu acredito que existe naquele bairro. Então, nós nos movemos conforme nós percebemos o mundo, né? A nossa percepção da realidade é o que move as nossas decisões. Tanto é que eu sempre falo isso, né, nas escritas e nos stories, que você não deve ter pena do malicioso, né? E Ícaro de Carvalho ele tem uma frase que complementa essa frase, que é a seguinte, né? A fraqueza, a maldade prefere a mulher. Por que a maldade prefere a mulher? Por conta de uma relação óbvia de custo-benefício. Quer dizer, a maldade, para ela ser praticada, ela precisa que as pessoas contra as quais ela vá se lançar não reajam de volta, ou reajam de modo fraco o suficiente, de modo incipiente o suficiente para que a maldade se perpetue, né? Para que ela não seja atingida, que a maldade não seja atingida. Então, é natural que, sobretudo o homem,
É natural que o homem, por ser naturalmente, fisicamente, biologicamente, mais agressivo e mais capaz de agressividade do que a mulher, porque a densidade óssea é diferente, a densidade muscular é diferente, a composição hormonal é diferente. Então qualquer indivíduo mediano, qualquer indivíduo de porte médio, ele tem, em geral, né, salvo obviamente as pontas das exceções, né, as pontas da curva, mas de modo geral, na média, ele tem capacidade de dominar uma mulher facilmente. Então a maldade prefere a mulher em nível físico, né? E a maldade prefere a mulher também porque a característica de maior capacidade feminina com relação ao mundo masculino é exatamente a capacidade emocional. E as mulheres, elas... Ora, aqui eu não estou falando nenhuma coisa que vocês não conheçam ou que vocês não vivenciem, mas se tem algo contra o qual se dirige o ódio feminino, se tem algo contra o qual se dirige a malícia feminina, se tem algo contra o qual se dirigem os movimentos, né, de ira, os movimentos como eu vou dizer, de inveja mesmo, são outras mulheres. Quer dizer, existe quase uma percepção unânime de que é como se mulheres odiassem mulheres, né? Porque ali emocionalmente ela sabe exatamente onde atingir. Então realmente a maldade prefere a mulher, e isso é uma coisa que todos nós devemos saber, né? Isso é um ponto claro. Então quando eu digo, pega essa frase, pega a frase, não deixa o malicioso se perpetuar, não deixa a malícia passar batido, né? Não deixa a malícia do cara se perpetuar. Então quando você percebe a malícia, quando você percebe a maldade, né? Quando você, mulher, por exemplo, percebe que fulano, ele lhe olha de um modo muito esquisito, você simplesmente não vai ficar muito perto dele sozinho. Você simplesmente vai evitar momentos em que vocês estejam a sós. Por quê? Porque aquele cara me olha de um jeito que eu me sinto mal. Eu percebo que existe uma malícia, eu percebo que existe um desejo patológico ali naquele tipo de olhar, naquele tipo de assédio. E você não quer ficar só com aquela pessoa. Então você vai lá e você se move, você decide no mundo baseado na sua percepção, né? Se você nota que você tem um grupo de amigas e naquele grupo de amigas você percebe alguém ou algumas que soltam certas piadas em um determinado tom, de um determinado modo, então você vai se comportar de uma maneira que aquela maldade, aquela malícia que você percebeu não lhe toque. O que é que eu estou querendo dizer nesses minutos todos? Que a nossa percepção da realidade molda a maneira como nós passeamos pela realidade. A nossa percepção do mundo molda a maneira como nós caminhamos no mundo, né? O que é que o manipulador faz? Portanto, ele altera a nossa percepção da realidade. Então, uma maneira da manipulação alterar a nossa percepção da realidade é nos colocar diante de situações que nós, primeiro, são duas situações, né? Ou a gente não participou ativamente, portanto a gente só tem como ter a imagem daquela realidade a partir da construção que nos é dada, ou a gente participou de algum modo, mas foi inoculado na gente uma percepção da realidade que não nos tinha ocorrido ainda, mesmo passando por essa situação, certo? Então vamos lá, vamos destrinchar esses dois pontos. O primeiro ponto da manipulação que a gente tem que perceber é o seguinte: há situações que nós não vivenciamos. Então, a maioria das situações que nós ouvimos acerca do comportamento de alguém, a maioria das situações que nós ouvimos acerca da vida de outras pessoas, via de regra, nós não participamos dessas situações. Por quê? Porque, por mais que você tenha um círculo de amizade abrangente, você não tem um círculo de amizade de 300 pessoas e você não participa da vida dessas 300 pessoas na mesma intensidade. Então, é mais do que natural, aliás, eu diria, é um dado mesmo, é um dado da realidade que você não tem como participar ativamente da vida de mais de 15 ou 20 pessoas. Assim, simplesmente não dá tempo, entendeu? Não tem como você participar. Então, é óbvio que 90% das experiências de vida dos outros são experiências que lhe chegam, que você soube, mas você não estava lá e não participou. E não tem problema nenhum nisso, porque é o natural. Simplesmente não dá tempo de você participar assim da vida de todo mundo. Então, como é que nos chegam normalmente
o conjunto de informações que nós temos acerca das atitudes das pessoas nos chegam através de um intermediário. O intermediário viu aquela situação, viveu e nos conta. Ou então, esse intermediário ouviu de alguém que viu aquela situação, viveu, contou a ele e nós fomos informados. Então, na verdade, boa parte do nosso conhecimento do mundo, ele é forjado, baseado única e exclusivamente na confiança que nós temos do testemunho de outra pessoa acerca daquela situação. Então, no final, o que nós temos é uma confiança no testemunho. É basicamente isso. Se a gente não viveu, a gente só tem uma confiança no testemunho. A questão é, se o testemunho for fidedigno, se o testemunho for real, né, se o testemunho for bem intencionado, aliás, não precisa nem ser também tão bem intencionado, porque às vezes a pessoa diz uma coisa muito verdadeira querendo provocar um mal, né, mas o que ela disse é verdade. Mas assim, se o testemunho for verdadeiro, se a pessoa descreve a situação tal qual a situação aconteceu, então nós temos uma participação mais real naquele evento, que nós não estivemos lá em carne e osso, nós não vimos, ou nós não vimos com provas, né? Não temos áudio, não temos vídeo. Então a gente só tem um testemunho. Se esse testemunho for real, a gente está mais inserido na realidade, né? Então está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Você pode emitir um juízo sobre aquela situação com mais segurança. Mas se o testemunho não for real, isso significa dizer que você vai tomar um juízo completamente diferente do que deveria tomar acerca daquela situação. Qual é o cuidado aqui? Um primeiro cuidado é perceber a qualidade da testemunha. Então, o primeiro passo para não cair na manipulação, a qualidade da testemunha. Quer dizer, a pessoa que está me fornecendo esse testemunho, desse ato que eu não vi, dessa situação que eu não participei, dessa coisa que meus olhos não tocaram, que meus ouvidos não tocaram, essa testemunha, ela é digna de fé, ela é digna de crença, porque se eu não fui lá, se eu não estava lá, se eu não vi, se eu não toquei, se eu não ouvi, essa testemunha, portanto, eu vou ter que ter um ato de fé nela. Eu tenho que ter um ato de confiança nela. A primeira pergunta que se coloca é: essa testemunha para essa situação é digna de fé? Esse é um ponto. Então, é muito provável que alguém terminou um relacionamento, alguém terminou um namoro, por exemplo. E aí, essa pessoa sobre o seu parceiro, o seu antigo parceiro. Veja, ela pode não mentir completamente, mas é natural que naquela sua narrativa ainda esteja presente certos traços de mágoa, certos traços de rancor, ainda esteja misturada a narrativa, a frustração do relacionamento que não deu certo. É natural que isso aconteça. Então aquela testemunha, obviamente, sempre que você vai escutar, você vai dizer: tudo bem, fulano falou isso, eu não estou duvidando que o que ele disse seja verdade, mas eu vou me resguardar um pouco. Não vou acreditar 100%, porque eu sei que existe uma grande chance de uns 30% daquela história estarem ligadas a fatores emocionais naturais de um fim de relacionamento e não ao dado concreto, e não ao fato concreto. Então aquela testemunha é digna de fé parcialmente. Esse é um jogo natural que nós temos que fazer. A gente tem que ver a qualidade da testemunha, se ela é digna de fé ou não. Se alguém está muito interessado em que você perceba a coisa de um determinado modo, está um pouco interessado na verdade daquilo, é natural que essa testemunha não seja tão digna de fé assim. Se é alguém que costuma mentir, então você já coloca um pé atrás, porque essa testemunha não é tão digna de fé assim, né? Se é alguém que tem muito interesse, então você também se resguarda um pouco. Veja, eu não estou dizendo que essas pessoas necessariamente irão mentir, de modo algum. Elas podem falar a verdade. Mas é prudente que você, diante dessas circunstâncias, se resguarde um pouco.
Não tem problema nenhum, certo? O outro ponto são aquelas situações em que você até participou, mas vem um outro que testemunhou um lado da história que você não percebeu. Então você estava numa mesa e você viu todo mundo conversando. Aí chega um indivíduo e faz: fulana, tu notou como Cicraninho usou um tom esquisito naquela piada? Você diz: não notei não. Para mim, o negócio aconteceu normalmente. Mas tu lembra que ele falou assim, assim, assim? Eu notei que ele deu uma certa risadinha. Eu notei que fulano olhou e percebeu também. Então veja, eu estava lá na situação. Mas eu não notei, eu não fui testemunha de um lado da situação. Aí vem a pessoa que estava lá comigo e que testemunhou esse lado da situação e ela me diz isso. Então, para eu acreditar nisso, né, se eu não notei de modo algum, eu também vou ter que confiar nela. Ou então ela vai sussurrar essa situação para mim, eu vou puxar da memória o que aconteceu e dizer: rapaz, foi isso ou não foi isso? Qual é o perigo aqui? O perigo é que, nesse momento, entra a famosa modulação da percepção da realidade. Então, aquela nota, aquele testemunho, ele coloca uma lente. E é através dessa lente que eu vou ver a situação. É através dessa lente que eu vou enxergar a situação. Tá certo? Então, isso é perigoso. Por quê? Porque a sua percepção da realidade está sendo moldada. Um antídoto, um bom antídoto, para que a gente não caia em ciladas com relação a isso, é o seguinte: é ser lento para julgar. É ser lento para julgar. Então, suponhamos, eu não participei vamos para o primeiro ponto, né? Eu não participei daquele negócio, eu não fui testemunha ocular da situação narrada. Fulano me contou, porque ele já escutou também o testemunho de alguém que estava lá, enfim. Né? A história chegou até mim, numa sequência de testemunhos, porque é assim que a realidade funciona. Numa sequência de testemunhos, a coisa chegou até mim. E aí, eu escutei aquilo. Eu não posso me apressar em ter uma opinião sobre aquilo. E aqui não entra nem, minha gente, se eu acredito ou não na pessoa. Mas é aquele negócio: cara, o que tu acha disso? Rapaz, eu não sei. E foi, fulano fez isso. Que pena, bicho, que pena. Mas Deus abençoe, né? Que pena. Pronto. Quer dizer, se aquele testemunho tinha o objetivo de lhe mover a ira, tinha o objetivo de lhe mover contra fulano, tinha o objetivo de, enfim, qualquer coisa má, já foi cortado ali. Por quê? Porque você não se deixou levar pela malícia. E como o cara não se deixa levar pela malícia? Não sendo apressado em julgar o fato. Não sendo apressado em ter uma opinião acerca daquilo. Recebeu aquilo, guarda a opinião aqui. Mas rapaz, que coisa, né? Veja, que pena. Que pena mesmo. Não precisava disso, né, bicho? Que pena. Pronto. Acabou. Ou então nem isso. Nem isso. Então, escutar e dizer: ô rapaz, estás vendo? Mas é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Pronto, você fica com aquela informação. Né? Ou seja, por exemplo, na oportunidade que você tiver de tratar com aquele fulano, certamente essa informação vai estar aqui com você. Né? Então, se no trato com fulano, algo que fulano fizer corrobora aquela informação, aí você junta os pontinhos. Mas aí, se no trato com fulano, tudo que ele faz não corrobora aquela situação, aquela informação, você sabe dela, deixa ela aqui, mas você já começa a ponderar. Não, mas eu vi isso e não casou tanto assim como me disseram. Então você percebe, um dos principais remédios contra a manipulação não está necessariamente no combate ao manipulador. Está no combate à nossa pressa de julgar. Está no combate à nossa pressa em ter uma opinião sobre fatos privados. Está no combate à nossa pressa em achar que o outro é pior do que nós. Então, no final das contas, está no combate à nossa soberba. Quer dizer, a soberba é esse achar-se melhor, né? Então, no combate à soberba está uma ferramenta que blinda, né, a nossa percepção da realidade
de uma tentativa de manipulação qualquer, ou maliciosa ou por acidente. Às vezes a pessoa está bem intencionada ao lhe dizer um negócio, quer que você acredite naquilo, mas ela mesma já foi enganada. Então a pessoa que lhe disse já foi enganada por outra, que essa outra sim tinha malícia, mas essa que recebeu a informação não tinha e lhe repassou. Isso também pode acontecer, né? Isso também pode acontecer. E essa pessoa lhe convence porque ela acha que é o melhor para você, mas ela também já foi manipulada e não percebeu. Então essas coisas realmente acontecem, né? Então veja bem, o primeiro antídoto contra a manipulação está em a gente não ficar se achando melhor do que todo mundo. E se achando melhor do que todo mundo, ao ouvir a informação acerca da vida ou acerca dos fatos da vida de alguém, a gente não será apressado em julgar, apressado em provar que o outro realmente não preste, né? A gente só fica tão apressado em provar que o outro não presta, porque no final das contas a gente se acha muito maravilhoso e muito bom. Então, esse é um antídoto, né? Esse é um primeiro antídoto. É o seguinte, você não julgar com pressa, não desejar ter opiniões muito sólidas, muito rápido. Isso já blinda demais contra a manipulação, tá certo? Pessoal, basicamente é isso, vocês já sabem o que fazer. Deem o print, espalhem, mandem essa live para as pessoas. Eu sei que esse assunto dá muito pano para manga, eu sei que tem muita gente aí que precisa ouvir isso. E olha, a gente só começou a falar dele, tá certo? Essa foi a primeira live, eu vou ver se eu faço uma série de lives acerca desse assunto. Mas basicamente é isto. Um cheiro grande, fiquem com Deus e até a próxima. Ah, eu ia esquecendo, por falar em manipulação, olha só, tem esse livro aqui, Maquiavel Pedagogo, ou o Ministério da Reforma Psicológica, né? De que trata esse livro? Esse livro basicamente trata de técnicas de manipulação aplicadas ao processo pedagógico. Quer dizer, boa parte do que nós vemos nas escolas, sobrinhos, seus irmãos. Então, boa parte das técnicas hoje, das técnicas pedagógicas, não são técnicas de ensino, são técnicas de manipulação. São técnicas de modificação do comportamento, tá certo? E esse livro explica Maquiavel Pedagogo. Tá com 50% de desconto na promoção lá da livraria. Então, deem uma olhada, assim, é sensacional. É um negócio meio assustador quase, porque você percebe, né? A técnica, pronto, o capítulo 1 é as técnicas de manipulação psicológica. E, aliás, essas técnicas de manipulação psicológica não apenas são aplicadas à pedagogia, como ele demonstra aqui com fartura de documentação, como também são técnicas, né, muitas vezes instintivas, naturais, que são aplicadas em nós por outras pessoas. Então, realmente vale muito a pena ler, tá certo? 50% de desconto na promoção da livraria, que está até o dia 20 de julho em promoção estilo Black Friday, beleza? Então, pessoal, é isto. Agora sim, cheiro grande, fiquem na paz. Até a próxima. Valeu!